Olá, sejam bem-vindos. Essa apresentação refere-se à disciplina de Patrimônio e Restauro do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Módulo, ministrada pelo professor Robson Martim. O nosso grupo é composto pelos alunos Diana Souza, Elton Monteiro, João Vitor, eu, Ramon Marcondes e Vitória Paiva. E ficamos responsáveis pela apresentação do Centro Histórico de Olinda, cidade reconhecida como Patrimônio Mundial Cultural pela Unesco. A cidade de Olinda ela fica localizada no estado do Pernambuco, na microrregião de Recife, precisamente no litoral pernambucano, distando 6 km de Recife. A altitude média do município é de 16 metros acima do nível do mar, e seu relevo é formado por planícies e colinas. A história de Olinda. Na história do Brasil, em 1534, a coroa portuguesa instituiu o regime de capitanias hereditárias. A capitania de Pernambuco foi entregue ao fidalgo português Duarte Coelho em 1935, que desembarcou entre Pernambuco e Itamaracá. Pouco tempo depois, seguiu para o sul em busca de uma área estratégica e encontrou uma pequena aldeia chamada Marim, localizada no alto de colinas, instalando o povo que deu origem a Olinda. O centro histórico de Olinda, vizinha à cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, remete ao início da colonização portuguesa no Brasil no século XVI, período áureo da economia de cana-de-açúcar. O conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico foi tombado pelo IPHAN em 1968. O reconhecimento da cidade como Patrimônio Mundial Cultural pela Unesco ocorreu em 1982 e refere-se a uma área de 1,2 km² e cerca de 1.500 imóveis de diferentes estilos arquitetônicos. A vegetação exuberante das ruas, dos jardins, dos conventos, com árvores frutíferas frondosas, confere ao sítio o valor dominante de um núcleo urbano emoldurado por uma massa verde, sob a luz tropical e tendo aos seus pés a praia e o oceano. A cidade guarda sua relação com a paisagem local e com o mar, com as características de sua arquitetura vernacular, manifestação cultural herdada de Portugal. Os espaços maiores foram reservados aos largos e praças que, definidos pelos edifícios religiosos, são responsáveis em grande parte pela estruturação da malha urbana. O traçado irregular, que segue as cristas das colinas, remete às cidades medievais. Casas e muros definem as ruas tortuosas e ladeiras íngremes. Merecem destaque especial os raros exemplares de edifícios sacros remanescentes do século XVI. Vou falar de alguns monumentos de Olinda. O primeiro deles é o Mosteiro de São Bento de Olinda. Foi a segunda instalação beneditita em terras brasileiras. Foi construído a partir de 1586 e após a invasão holandesa, ele foi atingido por um grande incêndio, sendo reconstruído a partir de 1654 sob o estilo barroco. A Igreja Matriz de São Salvador do Mundo, originalmente construída em Taipa no ano de 1540, passou por reconstruções e reformas, sendo substituída por outro templo em 1584, onde sua atual fachada é em estilo colonial maneirista. Já a Igreja de Nossa Senhora da Graça foi uma das primeiras a serem construídas no Brasil a partir de 1551 por ordem de Duarte Coelho para catequizar os indígenas. A igreja e o colégio foram reerguidos entre 1661 e 1662. Atualmente, a fachada apresenta desenhos renascentistas, singelos e despojados. O teto em duas águas com forro de caibros aparentes de madeira, ainda do século XVII. A Igreja de Nossa Senhora das Neves possui nave única com paredes decoradas por painéis de azulejos que retratam a vida e a morte de Francisco de Assis. A Ordem dos Carmelitas se instalou em Olinda, na Ermida de Santo Antônio e São Gonçalo, por volta de 1580, quando teve início a construção do convento e da Igreja de Santo Antônio, a primeira da Ordem na América Latina. O convento de São Francisco foi construído em 1585, porém, após a invasão holandesa de 1631, ficou seriamente danificado e abandonado. Após sua reconstrução no século XVIII, tornou-se um dos mais belos conjuntos do Brasil. O convento é parte de um conjunto arquitetônico barroco de excepcional importância, que inclui a Igreja de Nossa Senhora das Neves, a Capela de São Roque, o claustro e uma belíssima sacristia franciscana. O Fortim de São Francisco ficou conhecido como Fortim do Queijo por causa do seu tamanho reduzido. Até a década de 30 do século XVIII, o fortim servia para a proteção da costa, quando foi abandonado. Passou por um processo de restauração entre 1973 e 1977, ficando com as atuais feições. O Forte de São João Batista do Brum, atualmente um museu militar, começou a ser construído em 1629 no Istmo de Olinda e finalizado em 1630 pelos holandeses. Após a retomada portuguesa do forte, em 1654, foi elaborada uma planta para sua reconstrução, que incluiu o fosso inundado protegido pelo muro. O Observatório Astronômico foi construído na década de 1880 no Alto da Sé, local propício para observações astronômicas. Serviu por várias décadas para observações e estudos de astronomia e entre
1922 e 1960, funcionou como observatório meteorológico. Sua edificação relaciona-se com a descoberta feita pelo astrônomo francês Emmanuel Liais, a passagem de Vênus ao disco solar e o cometa de Olinda em 1860. Em estilo neoclássico, foi erguido em alvenaria e tem formato cilíndrico. Restaurado na década de 2000, recebeu uma cúpula que possibilita a instalação de telescópios. O farol de Olinda foi construído originalmente sobre o Fortim Montenegro e foi aceso pela primeira vez em 1872. Visível a 12 milhas, o farol atual foi construído no Morro Serapião, sendo inaugurado em 7 de setembro de 1941. Por se destacar na paisagem de Olinda, tornou-se um dos principais marcos da cidade. O Palácio dos Governadores foi construído no século XVII após a restauração pernambucana, de onde o país foi 3 vezes governado. Foi modificado e ampliado no final do século XIX, recebendo uma feição neoclássica em sua fachada. Apresenta assoalho em P, escadaria original em cedro e o piso em mosaico. Atualmente é a sede da Prefeitura Municipal da cidade. O sobrado mourisco da Rua do Amparo e o sobrado da Praça de São Pedro são antigas residências do início do século XVII. Mantiveram íntegras suas características originais. São raros exemplares da arquitetura árabe no Brasil e possuem balcão em madeira de muxarabis. Em 1859, o sobrado da Praça de São Pedro hospedou o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina em viagem ao Nordeste. O MAC, Museu de Arte Contemporânea, foi inaugurado em 1966 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na área onde existiu a Capela de São Pedro de Advíncula e a cadeia eclesiástica para as punições da Inquisição. Em seu acervo constam mais de 4.000 obras das mais variadas técnicas, épocas e estilos, e reúne obras de grandes nomes como Portinari, Cícero Dias, Tery Júnior, Di Cavalcanti, João Câmara, Burle Marx, entre outros. O Museu Regional de Olinda, fundado em 1935 em comemoração aos 400 anos da chegada de Duarte Coelho a Pernambuco, foi a antiga residência do Bispo de Olinda no século XVIII. Consta no seu acervo peças como móveis, imagens, painéis e peças de grande valor histórico, como o brasão do Senado da Câmara de Olinda e peças de arte sacra, inclusive um altar que pertenceu à antiga sede de Olinda, antes de sua reforma em 1711. Ao todo, são 217 peças expostas por toda a extensão dos salões do prédio onde funciona. O MASP, Museu de Arte Sacra de Pernambuco, foi inaugurado em 1977 e instalado no antigo Palácio dos Bispos de Olinda, edificado sob as primeiras instalações da primeira Casa de Câmara e Cadeia. No século XIX, serviu como resistência coletiva de religiosos, colégio e quartel do Exército durante a Segunda Guerra Mundial. Na sua fachada é possível ver o antigo brasão episcopal e uma placa da Unesco, que declara Olinda um monumento histórico da humanidade. Hoje é composto por imagens eruditas do século XVI, além de pinturas e objetos do culto nas igrejas. Bica de São Pedro. Construída no século XVI, a Bica de São Pedro possui a maior vazão de água. Conhecida inicialmente como Fontainha, suas águas ainda servem à população olindense. Bica do Rosário, importante peça colonial, apresenta uma escadaria toda latejada em pedras, citada no farol de Olinda em 1537. Essa bica é talvez a única remanescente do Val de Fonte, um riacho resistente no século XVI. Bica dos Quatro Cantos. De acordo com o registro histórico, a Bica dos Quatro Cantos foi construída em 1602. Chamada também de Fonte da Tabatinga, chegou a ser destruída e posteriormente recuperada. Boa noite, meu nome é João e eu vou estar falando aqui sobre os eventos culturais. Primeiramente, Olinda ela foi eleita em 2006 a primeira capital brasileira da cultura, após concorrer com cidades de Salvador e João Pessoa, em uma iniciativa da Organização Capital Brasileira da Cultura, com o apoio dos Ministérios da Cultura, do Turismo e da Unesco. Um dos eventos importantes é o Carnaval de Olinda, que preserva as tradições da folia pernambucana e nordestina. Todo ano, pelas ruas e ladeiras da Cidade Alta, desfilam centenas de agremiações carnavalescas que mantêm vivas as genuínas raízes da mais popular festa do Brasil, o desfile dos blocos dos bonecos gigantes. Um diferencial da folia olindense são os bonecos gigantes, dos quais todo ano são criados novos tipos, e hoje já são mais de uma centena desfilando nas ruas e ladeiras da cidade. O primeiro boneco a sair às ruas de Olinda foi o Homem da Meia-Noite, que anima a folia desde 1932. O frevo é uma dança folclórica típica do carnaval de rua do Brasil. É uma das principais danças tradicionais brasileiras e uma das manifestações culturais mais conhecidas na região nordeste do país. Merece destaque no Carnaval de Pernambuco, sobretudo nas cidades de Olinda e Recife,
Essa dança foi reconhecida como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, em 2007. Em 2012, o frevo foi incluído na lista representativa do Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Organização das Nações Unidas. Feirinhas e outros eventos. Durante todo o ano, em especial no sítio histórico de Olinda, há eventos culturais como feirinhas de artesanato, reggae, samba, maracatus e afoxés. Também há ambientes mais intimistas, como casas de festas, bares e restaurantes culturais, com noites literárias, gastronomia, sendo a tapioca o prato típico mais procurado, música ao vivo e etc. Circulam no meio dessas atividades crianças, jovens, adultos, dos mais variados estilos. Também há outras localidades, à beira-mar, frequentados à noite por diversas pessoas. Sobre o cenário atual, de acordo com o IPHAN, vou citar para vocês algumas das obras do PEC referentes à cidade histórica de Olinda, Pernambuco. Em ação de restauração, que seria o processo de recuperação de uma área urbana, está em andamento o casarão Hergmann Ludgren, que seria a implantação do Centro da Memória de Olinda. Tem a Igreja de São Pedro, o Mosteiro de São Bento, o Fortim de São Francisco, sobrado do Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães, e também temos o Cine Teatro Duarte Coelho, que é a implantação da Escola de Cine e Animação. Estando na etapa final, desse processo, temos o Palácio dos Governadores, e como obra concluída, temos a Igreja do Bonfim, ilustrada aqui para vocês no slide, e tem a Bica de Olinda, dos 4 cantos do Rosário de São Pedro. Bom, e em ação de requalificação, que é o processo de atribuir uma nova função ou novas funções àquele espaço, temos em andamento a obra da área do Fortim, que é a implantação do mercado de peixes, moluscos e crustáceos, o Largo do Amparo e São João, a Praça do Museu de Arte Moderna e a área das ruínas do Senado de Olinda, e também o Largo e Adro da Igreja de Nossa Senhora do Monte. E como obra concluída, ilustrado aqui para vocês, que trouxemos, tem o adro do Convento Franciscano. Conclusão. Podemos notar, apesar da forma simples e sucinta narrada durante a apresentação das imagens do presente trabalho, que a cidade de Olinda realmente faz jus a toda a forma cultural, através da arquitetura, através do paisagismo, através de todas as atribuições acrescentadas a ela e reconhecidas pelo IPHAN e pela Unesco, e realmente deve ser vista de forma singular. E tem uma característica bem marcante no período da colonização portuguesa, durante a economia da cana-de-açúcar. Tem uma estrutura urbanística bem harmonizada com o mar, a vegetação e as atribuições que aquela localidade, por ser uma região de clima tropical, acabou favorecendo os colonizadores em trazer várias espécies frutíferas, de vegetação e outras que formam maciços exuberantes e funcionais, que trazem a cidade como a conhecemos hoje. Seus monumentos mostram intenções e influências arquitetônicas marcadas pelos vários períodos que estão escritos na história daquela localidade. Períodos esses que aumentam ainda mais a efetivação de seu reconhecimento do IPHAN e da Unesco como um patrimônio histórico.